Eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. E eu vou chamar Israel que veio aqui comigo, para ler o texto. E nós vamos meditar em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Mateus 14, do 22 ao 33. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, assim nos diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus." Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos louvar o Teu nome santo, pela Tua palavra santa, pelo Teu Filho santo. Tantas coisas nessa vida nos dão medo. Nós precisamos ver a Tua glória para que a gente possa perseverar nos nossos dias aqui, esperando a volta do nosso Rei. Quero pedir, Senhor, que o Senhor use a Tua palavra de forma poderosa agora na vida do Teu povo, para que a gente possa confiar no Senhor e adorar o Senhor. Nós pedimos para a Tua glória e por causa do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Por quanto você venderia os seus olhos? Se um homem muito rico encontrasse você na rua e dissesse: eu quero os seus olhos, quanto que esse homem teria que oferecer para você aceitar vender seus olhos? 1 milhão? 5 milhões? 10 milhões? 50 milhões? Quanto que ele teria que oferecer para você aceitar fazer negócio? Nada. Nenhum de nós venderia os nossos olhos por nada, porque os nossos olhos são muito valiosos para nós. Eles nos permitem ver a beleza da natureza e as pessoas. Os nossos olhos permitem que a gente leia a Bíblia. Os nossos olhos permitem que a gente veja o sorriso na face das pessoas que a gente ama e as lágrimas escorrendo pelo rosto delas. Os nossos olhos são muito valiosos. Mas a Bíblia diz que existem olhos mais importantes do que os olhos que permitem a gente ver. São os olhos que permitem a gente crer. A Bíblia chama essa visão de fé, que é muito mais valiosa do que toda a riqueza perecível desse mundo. Mateus está nessa passagem colocando
o dia em que o Senhor Jesus andou sobre as águas diante de nós, revelando mais da identidade dele e nos chamando, falando: vejam e creiam, ele é o Filho de Deus, para que a nossa fé seja aumentada. Mas nossa fé, a sua fé, tem um inimigo cruel, que você precisa enfrentar todo dia. O nome desse inimigo é medo. Ele se chama medo. Ele surge muitas vezes na nossa vida, muitas vezes por dia. A lista das coisas que a gente tem medo é enorme, desde as mais simples às mais sérias. A gente tem medo de barata, a gente tem medo de escuro, a gente tem medo de altura, a gente tem medo do futuro, a gente tem medo do que as pessoas estão pensando sobre nós, a gente tem medo da violência, a gente tem medo de não ter dinheiro suficiente, a gente tem medo de não ter saúde suficiente. Muitos medos, porque nós somos frágeis e fracos. Muitos dos nossos medos são normais e esperados. E por isso, por causa da nossa fraqueza, o medo surge muitas vezes no nosso coração. Ele surge 3 vezes nessa passagem. Versículo 26, a gente ouviu: os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E olha o versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Então, se a sua fé é mais preciosa do que toda a riqueza perecível desse mundo, nós não queremos deixar a nossa fé afundar no mar do medo. Nós queremos ver nossa fé subindo acima das ondas, das provações e olhando para o Senhor. Então, o que eu quero fazer com vocês agora, com a nossa Bíblia aberta, eu quero reconstruir com vocês o cenário dessa batalha entre a fé e o medo, e depois nós vamos ver algumas técnicas espirituais para a gente combater o bom combate da fé. Então, no começo do capítulo 14, reconstruindo o cenário, logo no começo, Jesus ouve sobre a morte de João Batista. Ele se retira para um lugar deserto para orar. Mas quando ele desembarca, tem uma multidão enorme seguindo o Senhor Jesus. Ele olha para aquela multidão com compaixão e ele cura todos os doentes. Depois de algumas horas, essa multidão está com fome e não tem nenhum restaurante perto. Mas Jesus está perto. Então ele olha para aquela multidão com compaixão de novo e ele alimenta 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Versículo 22, a gente chega na nossa passagem. Logo a seguir, então assim que terminou o banquete do rei Jesus, logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele por outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O versículo 23 dá a razão. Por que Jesus queria ficar sozinho? A razão é, 23, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Porque Jesus sabe a hora de curar e a hora de orar. Ele sabe que ele precisava ficar sozinho, não absolutamente sozinho, sozinho com Deus. Ele precisava ficar em oração, como nós também precisamos, no meio dessa vida agitada, corrida, ficarmos sozinhos, mas não absolutamente sozinhos, mas com o Senhor, em oração. E Jesus ora por horas. No versículo 23, fala que Jesus já estava sozinho ao cair da tarde, 6 horas da tarde, Jesus já está sozinho. O versículo 25 fala que Jesus foi encontrar os discípulos de madrugada, 3 horas da manhã.
Você é bom de matemática. De 6 da tarde a 3 da manhã são 9 horas. 9 horas sozinho. Um retiro espiritual do filho com o pai. Deve ter sido maravilhoso ver Jesus alimentando uma multidão. Deve ter sido maravilhoso ver Jesus curando uma multidão. Deve ter sido maravilhoso ver Jesus andando sobre as águas. Mas sabe o que deve ter sido? Deve ter sido mais ainda maravilhoso ver Jesus orando. O Filho que existe desde a eternidade, se prostrando diante do Pai dele, chorando, clamando, pedindo, adorando. Que cena! Jesus orando. Mas enquanto Jesus está orando no monte, os discípulos estão apanhando no mar. Olha o versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles não estavam num navio enorme, um navio feito de madeira, pequeno, não cabia muito mais do que os 12 discípulos. As ondas batendo no barco eram como uns chicotes de água, tentando derrubar aquele barco de pescadores. A distância para atravessar todo o mar é de 8 quilômetros. Mateus diz aqui que o barco estava a uma boa distância da terra. O apóstolo João é um pouco mais matemático, e ele fala que eles já tinham navegado por 4 quilômetros dos 8. Então, a situação é discípulos no barco, no meio do mar, no meio da tempestade, no meio da madrugada, no meio do escuro, até que chega a companhia. Versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Quantas pessoas você conhece que são capazes de andar sobre o mar? Só existe uma outra pessoa que consegue andar sobre o mar. Só uma outra pessoa. Eu vou ler para vocês Jó 9:8. Sozinho, Deus estende os céus e anda sobre as costas do mar. Deus tem poder para andar sobre as costas do mar. Vamos juntar as peças agora. Só Deus pode andar sobre o mar. Jesus anda sobre o mar. Isso significa que Jesus é Deus. É isso que Mateus está mostrando. Ele é Deus, ele anda sobre as águas. Mas os discípulos não conseguem enxergar. Versículo 26. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Crianças, os adultos também têm medo de fantasma. A gente tem medo, não foi só um susto. Eles estão apavorados. Sabe quando você fica com tanto medo, o seu coração bate tão forte que parece que ele vai sair pela boca? Eles estão apavorados. Agora, eu quero dizer para vocês que a gente não deveria ser muito rápido em julgar os nossos irmãos apóstolos. Porque a gente pode pensar: como assim? Um monte de homem barbado com medo de fantasma? Eu acho que a gente deve ser mais lento. Imagine você naquela situação. Você está há 9 horas num barco pequeno, no meio de uma tempestade, como você nunca viu, uma ventania enorme, ondas chicoteando o seu pequeno barco, tudo escuro, de madrugada. Vem na sua direção uma coisa que parece que é um espírito, uma pessoa. O que é aquilo? Eles nunca viram. A tentativa deles é fantasma. Eles estão com medo.
Agora, esse exercício da gente se colocar no lugar dos nossos irmãos e irmãs, em vez de sermos rápidos para julgar, nos ajuda a gente ter misericórdia das pessoas que estão sofrendo ou estão com medo aqui nesse mundo. Quando nós ouvimos a história de sofrimento de alguém, é espiritualmente benéfico a gente se colocar no lugar da pessoa, para que a gente possa também ter compaixão e sofrer junto, como o Senhor Jesus fazia. E o que Jesus faz agora? Ele vai dar para os discípulos a única coisa que é capaz de afogar o medo, que é Ele. Ele próprio. Jesus revela quem Ele é. Versículo 27, o Senhor Jesus diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus dá duas ordens para os discípulos. Primeira ordem é: tenham coragem. Segunda ordem: não tenham medo. Tenham coragem, mas não tenham medo. Mas a razão que ele dá para a gente ter coragem e não ter medo é o recheio, é o que está no meio. Sou eu. Deixa eu ler de novo o versículo 27, com uma tradução alternativa, mas que eu acho que é a maneira como Mateus quer que a gente leia esse versículo. Eu vou ler de novo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, eu sou, não tenham medo. Coragem, eu sou. Essa é a ordem das palavras. Para onde que a sua mente navega quando você ouve eu sou? Me diz, para onde? Para a sarça ardente. Moisés vê uma sarça pegando fogo, mas que não se consome. Ele se aproxima e o anjo do Senhor fala: Moisés, Moisés. Ele tira a sandália dos pés e ele pergunta para Deus: quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. E agora, 1500 anos depois, quando o povo de Deus está de novo em aflição, Deus desce de novo para salvá-los. O eu sou o Pai enviou o eu sou o Filho. No começo do Evangelho, Mateus tinha citado uma profecia sobre a vinda do Senhor Jesus, do nascimento dele. Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Isso é Jesus. Então, no Êxodo, o anjo do Senhor abre o mar e faz o povo chegar até a presença de Deus. Aqui é diferente. O anjo do Senhor, Cristo, não abre o mar. Ele anda sobre o mar e ele próprio leva a presença de Deus aonde o povo está, na sua aflição. Não existe ninguém como o nosso Salvador. Jesus é Deus conosco. Jesus está sempre com você. Você pode ter coragem, você não precisa ter medo, porque Ele é o Emanuel. Jesus é Deus conosco. Mas tem outro aspecto aqui do combate entre o medo e a fé acontecendo. E é o aspecto da espera, a espera pelo Senhor. Os discípulos ficaram 9 horas esperando no mar o Senhor vir resgatá-los. 9 horas no escuro, no vento, na tempestade, e o Senhor não foi resgatá-los. Ele ficou fazendo eles esperarem. E quando você está esperando pelo Senhor, 9 horas parecem 9 anos. Às vezes 9 anos parecem 90 anos. Nossa mente fica sendo açoitada por pensamentos falsos,
Porque Deus não faz nada, porque Deus não age. Parece que Ele não se importa, e a gente fica confuso. O que está acontecendo? Você pede para o Senhor, dá um marido, me dá uma esposa, Senhor. E o Senhor diz, espera. E você ora por filhos, e o Senhor fala, espera. E você ora para a sua saúde melhorar, e o Senhor fala, espera. E você ora por emprego, e o Senhor fala, espera. E você clama para o Senhor salvar as pessoas que você tanto ama, e o Senhor fala, não agora, espera. Quero lembrar vocês, povo de Deus, que o Senhor não tem nenhuma intenção de atormentar você quando Ele faz você esperar. Nunca. A intenção santa do Senhor é purificar você. Sempre. Ele quer aumentar a nossa satisfação em Cristo e diminuir nossa satisfação nas coisas desse mundo. É isso que o Senhor está fazendo no nosso coração durante a espera. O que faz Deus nos fazer esperar é o amor dele por nós. Quando nós não recebemos o que a gente tanto pede, a gente tem que esperar. É durante esse momento que Cristo é suficiente, não só na mente, mas no coração. E a gente experimenta que sim, ainda que eu não tenha o que eu tanto quero, se eu tenho Cristo, Ele é suficiente. A espera faz a experiência de antes eu ouvi falar, mas agora, os meus olhos te veem. Esse é o poder que a espera tem no coração do crente. Quanto menos a gente tem, mais Cristo é o nosso coração. Então, que a gente possa pedir graça ao Senhor durante os nossos tempos de espera e que a gente não faça birra e nem bata o pé no chão, mas que a gente lembre, mesmo confusos e tristes, que o nosso Deus está usando a espera para purificar o nosso coração e deixar Cristo mais precioso para cada um de nós, que a gente possa confiar no plano dEle, de aumentar a nossa fé e nossa alegria no Senhor. Na hora certa, Ele desce do monte e vem na nossa direção para nos resgatar. Se for necessário, como a gente acabou de cantar, Ele deixa o trono dEle nos céus e vem aqui sofrer uma cruz. Se for necessário, Ele anda sobre o mar para nos salvar. Se for necessário, Ele se entrega para ser açoitado, humilhado, pregado e amaldiçoado para nos salvar. Ele faz isso. Você pode esperar e confiar num Deus que morre no seu lugar. É isso que Mateus está mostrando para nós. Mas, agora, o que acontece é que Pedro age como Pedro. Quem mais poderia fazer isso? Versículo 28. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. O mais surpreendente não é Pedro pedindo para Jesus andar sobre as águas. O mais surpreendente é que Jesus atendeu o pedido. O versículo 29, Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. O músico Estênio Márcios, ele criou uma música maravilhosa sobre essa passagem. Eu acho que ele capturou de forma poética e linda o que está acontecendo aqui. Pedro andando sobre as águas, a música diz, vem, disse a voz, e eu fui e pisei sobre as águas e andei. Flutuei, levitei e senti um pouquinho do céu, seu olhar com poder me envolveu. Por um breve momento entendi o que é existir tão somente por fé.
Imagina a experiência dele andando sobre as águas em direção ao Rei Jesus. Mas você sabe que Pedro significa pedra. E Pedro, como nós, também é feito de pó. Então, Pedro vai de corajoso para medroso segundos. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Eu quero agora fazer algumas observações sobre esse combate, essa guerra, essa batalha da fé e o medo, a dúvida que está acontecendo dentro de Pedro e como a gente pode aprender com Pedro as técnicas que o Senhor usa para treinar os nossos braços para o combate da fé. Então eu tenho aqui 5 lições para nós batalhar pela fé, aprendendo com Pedro na água. Primeira lição: às vezes o Senhor nos deixa afundar um pouco para sufocar a nossa autoconfiança. Às vezes o Senhor deixa que a gente afunde um pouco nas águas da provação e da tribulação para sufocar a nossa autoconfiança, porque Pedro parecia um homem confiante, ele era sempre o primeiro a falar, o primeiro a agir, o primeiro a pedir para andar sobre as águas. Parecia que estava tudo bem, até que veio o vento e veio o medo e as coisas já não estavam tão bem assim. E é muito desconfortável afundar, mas muitas vezes é exatamente o que a gente precisa para que nossos olhos se voltem para Cristo. É o que a gente precisa para que a gente seja humilhado e reconheça as nossas fraquezas e como nós precisamos do Senhor. Autoconfiança é um inimigo cruel da fé. Confiança em si mesmo, nas minhas habilidades, as minhas experiências, as minhas opiniões. É um perigo mortal para a fé. Mas o Senhor nos ama, Ele nos ama, então Ele manda ventos de tribulação na nossa vida com o propósito santo de fazer a gente afundar um pouco, reconhecer nossa fraqueza e confiar nele. Confiança em si próprio e confiança no próprio Deus são como lados opostos de uma balança. Um lado precisa cair para que o outro lado possa subir. Autoconfiança não convive com confiança no Senhor. A segunda lição que nós aprendemos é que o que faz a nossa fé afundar não é o que acontece fora de nós, mas é o que acontece dentro de nós. Não o que acontece fora, mas o que acontece dentro. Olha o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. O vento não fez Pedro afundar. Foi o medo que fez Pedro afundar. O vento já estava lá e ele estava em pé na água. Mas quando Pedro reparou, o texto diz, quando ele reparou na força do vento, o medo entrou e a fé saiu. Quando Pedro parou de reparar em Cristo e ficou reparando na sua circunstância difícil, foi que ele começou a naufragar. Quando nós estamos reparando em Cristo, no grande amor dele, no poder dele, você é capaz, mesmo em meio a lágrimas e dor, a continuar caminhando na sua batalha da fé. Nosso coração sorri, nossa mente descansa, mesmo em meio à dor. Ainda há luta, claro, a fé não é perfeita, mas a gente continua andando em direção a Cristo.
como Pedro estava antes. Mas quando nós ficamos consumidos pelos nossos problemas e passando muitos filmes na nossa mente, o que pode acontecer? É aí que o medo domina o nosso coração e expulsa a fé no Senhor. Eu tenho um encorajamento para vocês, povo de Deus. Para cada uma vez que você reparar no seu problema, que é real, repare 100 vezes em Cristo, que é ainda mais real. Contemplar a glória dele, meditar no amor dele, demonstrado por você, na cruz, naquela coroa, os pregos na mão, tem poder para fazer você continuar andando em direção ao seu Salvador. Nosso medo não consegue respirar bem quando a gente fica reparando muito na glória e na majestade do Rei dos céus, da terra e do mar. Terceira lição: a maneira de você fazer a sua fé subir não é reparando em você, mas reparando em Cristo. A estratégia do mundo para tentar ajudar as pessoas com a nossa insegurança é aumentar a autoestima delas. O método secular de encorajamento é fazer as pessoas mais confiantes nelas mesmas. Mas o problema de Pedro não foi falta de confiança nele. Esse não foi o diagnóstico de Jesus. Olha no final do versículo 31. O diagnóstico de Jesus é: homem de pequena fé, porque você duvidou de mim, Jesus está dizendo. O diagnóstico de Jesus é que ele teve pouca fé. Cristo duvidou que Jesus era maior do que o vento. É o que o nosso pecado faz com a gente. Jesus viu o combate da fé e o medo no coração de Pedro. E o poder de Cristo se aperfeiçoa, não na nossa força. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais nós reconhecemos que somos fracos, mais prontos nós estamos para depender do nosso Deus forte, o nosso Salvador. Quanto menos confiantes em nós mesmos, mais nós vamos correr para aquele que é digno de toda a nossa confiança. O encorajamento que dá coragem de verdade é o encorajamento com a grandeza e a majestade de Cristo, não com nós mesmos. Não foi essa a estratégia de Jesus? O que ele falou no versículo 27? O que ele falou para os discípulos? Coragem, eu sou, não tenham medo. Ele é a estratégia para fazer a gente perseverar. Terceira lição. Quarta lição. Quarta técnica espiritual para a gente tentar fazer o nosso medo afundar, para a fé levantar. A maneira de você fazer a sua fé subir não é reparando no tamanho da sua fé, mas reparando no tamanho de Cristo. Isso é muito importante. A maneira de você fazer a sua fé subir não é reparando no tamanho da sua fé, mas reparando no tamanho de Cristo. Se nós formos honestos, a gente se identifica com Pedro aqui, a gente balança. É um vento de tribulação e a gente já está afundando, porque nós somos fracos, nós somos pó. E nós olhamos para o tamanho da nossa fé e a gente percebe que a gente se identifica com Pedro muito bem, sim. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um homem de pequena fé. E alguns de nós aqui são mais introspectivos. E o que acontece é que você fica pensando, olhando para você, pensando no tamanho da sua fé. Como que a minha fé é pequena? Por que eu estou reagindo assim? E isso deixa você ainda mais desanimado. E aí você continua olhando para a sua fé e você acha que a sua fé é pequena e você vai ficando mais desanimado e mais desanimado. E você entra numa espiral que só vai fazer você afundar, não subir. Se nós queremos crescer na fé, nós precisamos não olhar para a nossa própria fé. Você não cresce na fé olhando para a sua fé.
Você cresce olhando para Cristo. Assim como você não é alimentado pelo garfo. O garfo não alimenta você. O garfo é um meio para levar comida à sua boca, que é o que alimenta você. Você não está nem olhando para o garfo, você só olha para a comida, e é ela que fortalece você. A fé é o seu garfo, que traz Cristo para você e te alimenta. E é isso que vai fortalecer a sua fé. Não fique olhando para o tamanho da sua fé. Olha para Cristo, que aí a sua fé cresce. Não confie na sua fé, confie em Cristo. Não tenha fé na sua fé. Tenha fé no Senhor Jesus. Agora, eu quero dizer para vocês que infinitamente mais importante, eu estou usando a palavra infinitamente aqui com cuidado, literalmente, infinitamente mais importante do que o tamanho da sua fé é o lugar para onde a sua fé olha. Infinitamente mais importante, porque uma fé bem pequena, no lugar certo, faz você atravessar o mar e chegar do outro lado. Mas uma fé enorme, no lugar errado, vai fazer a gente afundar. Se você está com muito medo, mas tem uma fé pequena, num galho bem magrinho, se você tem uma fé muito grande, uma fé enorme, mas num galho muito fininho, você pode ficar ali em cima, que ele vai quebrar. A gente pode ter a confiança que for, mas se você tem uma fé pequena, temerosa, mas num galho enorme, isso vai sustentar você e você não vai cair. Não olha para o tamanho da sua fé, olha para o tamanho do seu Salvador. Amém? Quinta lição e última. Esse é o ponto principal da passagem. A nossa resposta à revelação de Cristo é adoração. Quando Cristo se revela a nós, a atitude correta é nos prostrarmos em adoração. Olha o versículo 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. O vento parou. Não foi coincidência, foi providência. Não coincidência. Providência, foi ele, foi o Senhor Jesus que fez os ventos pararem. Ele entrou no barco, repreendeu o vento e o mar, quietos. E a tempestade obedeceu, as ondas obedeceram, como ele já tinha feito antes, um pouco antes, com os discípulos. Mas a reação dos discípulos agora foi melhor, foi melhor. Eles estão crescendo no conhecimento de quem é o nosso Rei grandioso, como nós também estamos crescendo ao longo dessa vida. No capítulo 8, quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos ficaram maravilhados e fizeram uma pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, os discípulos estão mais que maravilhados. Olha o versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram. Vamos juntar as peças. Só Deus é digno de adoração. Jesus está recebendo adoração. Isso significa que Jesus é o próprio Deus, o Deus Filho. 33. Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Agora não é mais uma pergunta, agora é uma declaração. Eles começam a entender quem que é o rei que está diante deles. Muitas vezes o Senhor precisa nos levar para o meio de uma tempestade, mostrar nossa fraqueza, para que a gente possa reconhecer e adorar a Ele, confessar que a salvação vem do Senhor e Ele tem poder para salvar. É a primeira vez que os discípulos dizem que Jesus é o Filho de Deus. Eles não entendem tudo ainda, mas eles entendem o suficiente para adorarem o Senhor como Rei Salvador. Quero chamar todos nós, hoje à noite e por todos os dias das nossas vidas. Olhe para o Senhor com fé, porque verdadeiramente esse livro só fala a verdade. Verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Ele tem poder para nos salvar.
A história de Pedro com Cristo é a nossa história. É a nossa história também. Mateus está expondo a fraqueza do nosso coração e a fortaleza que Jesus é e o poder dele. Essa é a nossa história. Jesus se revela a nós e nos chama. Venham a mim! E o pecado segura e prende a gente, faz a gente afundar, e a gente clama, salva-me, Senhor! E o Senhor estende a mão e nos salva. Essa é a nossa história, o Evangelho. Vocês sabem que a água e o mar, na Bíblia, são símbolos de caos e julgamento. Então, as águas do dilúvio julgaram o mundo, o povo de Israel passa pelo mar e as águas do Mar Vermelho julgam os egípcios. Jonas é lançado no mar como um julgamento. O que a gente está vendo aqui, nessa passagem, é que Cristo reina soberano sobre o caos desse mundo. É por isso que ele está andando sobre as águas debaixo dos pés de Cristo. Então, uma ilustração clara de que ele é soberano. Poucas coisas nessa vida têm poder para tirar o nosso medo e alimentar a nossa fé, como nós sabermos, temos certeza, convicção que o nosso Rei reina e não os governantes desse mundo, sobre toda a criação. Tudo está debaixo dos pés dele. Nações e eleições, doenças e demônios, provações, dias de espera, tempestades. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ainda não está claro para os discípulos nesse ponto aqui. Mas o que Jesus veio fazer nesse mundo foi enfrentar uma tempestade muito mais forte e uma escuridão muito mais escura do que o mar da Galileia. Muito mais. Alguns anos depois, a mão que Jesus estendeu para tirar Pedro da morte do mar, as mesmas mãos foram estendidas numa cruz para resgatar Pedro e você, crente, do julgamento, do caos e da morte. Às vezes, nós afundamos porque nós tiramos os olhos do nosso grande Salvador. Às vezes, nós afundamos por causa do nosso excesso de confiança, mas todas as vezes, Cristo tem poder para resgatar você. Sempre. Todas as vezes, Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser adorado quando as águas estão debaixo dos nossos pés, e Ele é digno de ser adorado quando a água sobe até o nosso pescoço. Ele é digno de ser adorado porque Ele continua sendo o Rei. Não importa o nível que a água está, com ou sem tempestade. O Senhor Jesus reina. A gente não precisa duvidar. Agora, nós vemos como num espelho, de forma obscura. Depois, nós veremos face a face. Nesse dia, o medo será expulso para sempre, e a nossa fé vai se manifestar e nós veremos o Senhor. Nesse dia, nós seremos inundados eternamente com o amor de Deus. Mas até que esse dia chegue, não tire os olhos do seu grande Rei Salvador. Não tire os olhos dele. Mesmo quando os ventos forem fortes e a tempestade enorme vier na sua direção. Povo de Deus, tenham coragem e não tenham medo, porque Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus poderoso, maravilhoso, grandioso, nosso Deus misericordioso, nós precisamos da ajuda do Senhor todos os dias da nossa vida, tantas coisas que nos dão medo e preocupação e ansiedade. Senhor, nos dê olhos para ver Teu amor,
naquela cruz, o teu poder no trono, as tuas promessas, que o Senhor vai voltar. Senhor, guarda a Igreja Batista, Calvário. O Senhor continua usando tudo que está acontecendo aqui, nessa igreja, e agora na plantação de uma nova igreja, para que a fé do teu povo suba, para que outras pessoas conheçam que sim, esse homem, Jesus de Nazaré, que andou sobre as águas, é Deus encarnado e morto no nosso lugar. Nós oramos no nome dele. Amém.